Eu sou o professor Márcio de Freitas, estou coordenador do curso de Pedagogia, além de coordenador professor também, tenho 5 disciplinas nesse curso, e é mais uma vez, né, a gente está aqui, muito bacana estar aqui sempre com esse bate-papo, com os webinários, com os podcasts da nossa faculdade, tá bem? Bom, o tema de hoje do nosso bate-papo é aprendizagem por meio do brincar. Tá? E para falar sobre esse tema, nós temos uma pessoa muito especial. É a professora de Educação Física, Vanessa Simões. Vem para cá, Vanessa. Tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada. Que coisa boa, muito bom, viu? Senta aí, fica à vontade. Vanessa, bem, para a gente, então, né, trabalhar e provocar essas pessoas que estão nos assistindo, Vanessa, conta um pouquinho da sua história acadêmica. Como é que é essa situação assim, da educação física? Como é que surge a educação física na sua vida? É algo assim de infância? Isso foi sendo elaborado com alguma atividade que você fazia? Como é que surgiu a educação física? Oi, pessoal. Eu sou Vanessa e a educação física ela surgiu na minha vida através do circo. Eu morava em Santa Luzia, numa comunidade lá, e lá tinha um projeto social. E nesse projeto social tinham várias atividades e uma delas era o circo. Então eu fiz circo mais ou menos dos 10 aos 14 anos lá nessa instituição. E daí aconteceram algumas coisas e eu tive que sair. Mudei de bairro e fiquei muito tempo longe do circo. E quando eu fui, veio essa ideia de fazer uma formação, uma graduação, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi a educação física e pensando assim, nessa coisa mais do corpo mesmo, né? E fui para educação física, mas então eu não tinha muita certeza se eu ia atuar depois que eu terminei. Mas aí, pouco depois que eu terminei, eu reencontro o circo de novo. E eu reencontro ele através da palhaçaria. Então, eu vou pro grupo Guardiões do Riso, que é um grupo de voluntários que atua em hospitais, né? Então, aí a partir das oficinas e da formação em palhaçaria, aí eu comecei a perceber o tanto que a palhaçaria ela casava com a educação física. E a partir daí eu comecei a fazer umas pesquisas e ver que a palhaçaria ela é muito corpo, ela é muito expressiva, né? Tem muita expressão, é muito assim, aquele olhar, aquela coisa assim. Conexão. A conexão, então. Ficou meio ali. Isso, e eu, assim, a minha palhaça ela quase não fala, ela fala bem pouquinho. Então, tudo que eu tento transmitir é através das expressões corporais, expressões faciais também. Então. Como é que chama a sua palhaça? A minha palhaça é a Farofa. Ah, legal. A minha palhaça é a Farofa. Então, aí a partir daí eu vi que casava tudo muito, assim, era muito próximo, uma coisa complementava a outra. Aí em 2020, aí eu já fui para a escola de circo. Aí eu me formei na Escola Livre de Artes, né, em Belo Horizonte. E lá eu comecei mais a aprofundar, a fazer esse link, né, da educação física com o circo, essa coisa do corpo, né, mas sempre assim, na palhaçaria, também umas pesquisas com malabares, né, no meu caso foi o bambolê. Então, veio daí, aí eu fui experimentando, fui indo ali um pouquinho, comecei a ministrar algumas oficinas também de palhaçaria nesse grupo, né, que eu atuo até hoje, que eu faço parte. E tudo nessa coisa do corpo, do movimento. E falei assim, eu acho que eu preciso ampliar aqui os meus ares, né, formei licenciatura, vou para a escola tradicional, vou para o ensino formal e fui para a escola pública. Eu, ano passado, dei aula aqui em Betim, em Birité, e lá
eu tive essa experiência, né, da educação mais formal, mais tradicional. E aí eu fui trabalhando essa questão também do trazer um pouco do circo, né? E dentro do circo tem muito o brincar, né? Tem o palhaço, ele brinca muito, ele é muito brincalhão. Então eu levei isso um pouco assim para dentro da escola e fui caminhando. Daí trabalho até hoje, né? Atualmente com recreação. Então, aí a palhaçaria e o circo ele foi me guiando para esses caminhos aí do brincar. E chegar curiosidade, como é que foi a aceitação assim dos alunos ali nesse ambiente escolar, que ele é tão formal, né? Sim. O ambiente da escola é muito formal. Até as próprias aulas de educação física tem aquele formato que é básico, né? Como é que foi inserir essa palhaçaria nesse processo da formação desse indivíduo lá dentro da escola? A aceitação dos meninos, como é que foi isso? No caso, eu levei a palhaça em alguns momentos bem específicos. Você foi de palhaça, né? Para inserir, você foi de palhaça. Isso, teve um show de talentos na escola. E eu fui a mestre cerimônia. E a mestre cerimônia eu fui palhaça. Legal, legal. Aí eu fui de palhaça. Alguns acharam muito engraçado. Outros falaram assim, pelo amor de Deus, professora, que é isso? Que isso, né? Pagação de vergonha. Pagação de mico é essa, pessoal? Tô passando vergonha. E eu levei, né, a palhaçaria nesse contexto, que era um contexto de mostra de talentos, né, dos alunos. E foi bem bacana, assim. Aí, nesse dia eu fui à mestre cerimônia de manhã e na parte da tarde, aí eu levei um pequeno número que eu tenho de bambolê, de arte palhaça também. Sim. Aí foi, assim, uma aceitação total, digamos, assim, fez um sucesso, assim. Então, teve essa, por parte de alguns, né, um pouco de estranhamento e por outros sempre tem. foi, Aceitação total. foi tranquilo. Que bom. Não tive uma rejeição, assim, em relação a isso, mas teve essa estranheza, né, a apagação de mico, né. Inicial ali. Pelo amor de E Deus. dentro das aulas você conseguiu inserir também algumas atividades de palhaçaria e tal, e a aceitação também foi boa. Aí, no caso, na escola, eu levei mais a questão da prática do circo, né, com o fundamental, que eu dei aula no fundamental e no médio. Sim. Então, trabalhei algumas atividades, algumas modalidades, assim, que a gente tem dentro do circo. Aí eu levei mais para esse lado do brincar, mas também pensando no desenvolvimento mais motriz mesmo, assim, Sim, né? sim. Dos alunos. E aí eu fui trabalhando um pouquinho assim, né? Devagarzinho, isso aqui é o circo, né? E fui assim, primeiro eu meio que apresentei, e depois eu fui caminhando, tipo assim, eu vou pisar nesse terreno aqui, eu vou mostrar o que é Possível, legal. fazer. E aí eles foram aceitando, assim, tranquilo, sabe? De forma... eles foram muito receptivos, né? E o fundamental, né? No caso era o fundamental 2, mas ainda tá naquela transição, né? Saindo lá da infância, né? Sim. Ainda teve essa... Foi bem recebido, assim, bastante energia, né? Então, foi até fácil, foi tranquilo de trabalhar. Entendi. E o circo em si, quando a gente leva, não só para dentro da escola, mas em praças, em festas, onde que for, assim, ele meio que causa um alvoroço, né? Os olhos das crianças, elas brilham, né? Quando... Tem uma energia diferente, né? Uma coisa que encanta, contagia. Isso, aí a gente fala assim, aí às vezes, atualmente, né, que eu
trabalho com a recreação na maior parte do meu tempo. Aí, quando eu faço a oficina de si, aí eles falam assim, tia, o que tem na oficina de si? Eu falo, vem pra você ver. Então, quando eles veem um pratinho, ver o diabolô, aí pra eles é uma coisa assim, nossa, e o pratinho roda na mão deles. Nossa, eu consegui fazer. Nossa, é bacana. É uma realização. Aí eu falo, a gente vai brincar de circo, vai ter brincadeiras circenses, aí eles ficam malucos. Assim. Então, vem daí, assim, sabe? Sim. A minha trajetória. E o ensino médio? Agora eu fiquei curioso. O ensino médio, assim, já é uma galera que tá ali, assim, né? Já não sou criança, mas também não sou adulto. E aí tem ali um desafio a mais, né? Dessa meninada e tal, essa coisa de pagação de mico, de o que é isso, o que não sei o que e tal. Então a gente teve já uma experiência dessa técnica. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Como é que foi essa situação de trabalhar a recreação, de trabalhar esses movimentos todos, né? Aguçar essa necessidade do desenvolvimento motriz a partir da brincadeira, a partir dessa ludicidade, com esse grupo, com essa clientela? Os adolescentes, pra mim, é sempre um desafio. Desafio a mais. Né? Porque você meio que pra conquistar, assim, porque eles gostam de desafios, né? Eles gostam de ação, de sentir aquele frio na barriga, né? Então, eu tinha que levar jogos, né? Uns jogos, umas brincadeiras já mesmo que com algumas regras ali. E no início é mais difícil, né? Eles ficam assim, vamos brincar? Brincadeira, não sei o quê. Futebol. Então aí eu vim assim, né? Com aquelas mais tradicionais. Uma queimada. Aí daí você coloca um pratinho, você coloca mais de uma bola. Então, uma queimada de 4 cantos, uma queimada real, uma queimada, e vai mudanças. E a gente vai fazendo algumas estratégias e ali a gente começa a trabalhar alguns fundamentos, né? Tipo a do vôlei, um arremesso. Aí pra inserir, às vezes num esporte, aí começa ali uma brincadeira, uma coisa aqui. Mas assim, não foi fácil não. Foi bem difícil, assim, foi desafiador de início. Mas ao longo dos dias, aí a gente foi ficando mais tranquilo, foi dando certo. Então, assim, de início, essa questão é mais complicada mesmo, de você conquistar, né? Mas aí você colocando alguns desafios para ele, né? Que essa questão do brincar também não é só o brincar. A gente precisa ter um olhar mais criterioso na questão da etapa, né? Que aquela criança, o indivíduo está. Para a gente poder ter um sucesso ali, digamos assim, para a gente conseguir atingir o objetivo que a gente tem, seja na iniciação esportiva, seja no desenvolvimento de alguma habilidade, aprimoramento. Então, é mais complicado, mas a gente tem que ter esse carinho e também eu gostava muito de observar, né? Porque pela observação também você consegue ver como que aquele público lidar. Porque tem adolescente que gosta muito de brincar, né? Sim. Da brincadeira em si. E vai ter aquele grupo que não, que o negócio dele é mais... então assim, não, brincar isso é coisa de criança. E tem aqueles que não. Então, partindo também dessa questão da observação, levando em consideração a questão né, da faixa etária, de desenvolvimento, de aprendizagem daquele indivíduo, mas também o comportamento dele, né? Os gostos, né? Então, assim... então eu sempre chegava mais com umas brincadeiras que, digamos assim, são as universais, queimada, gente, quem não gosta de queimada, sabe? E que trabalha várias capacidades, vários fundamentos de vários esportes. Sim, então a gente consegue, sempre indo assim, então queimada, então a gente vai fazer todas as adaptações, né? E
E a partir disso, eles também foram aceitando, foram criando algumas coisas também, né? A partir disso, né? Das experiências deles. Então, assim, que aí quando juntava o grupo, você conhece, aí eu conheço esse jogo assim, essa brincadeira. Aqui a gente brinca dessa forma, na minha época a gente brincava assim, então... Na minha região, tem pessoas de regiões diferentes, que tem regras diferentes, né? Tem um formato diferente. Bacana. Então, aí com o ensino médio teve essa questão e eu trabalhei uma disciplina também que era esporte e inclusão com eles. Então, teve uma vez que eu pedi a eles que fizessem uma adaptação de um jogo ou uma brincadeira. Então, aí eles começaram a trazer as brincadeiras lá das infâncias deles e colocaram, eles construíram um conhecimento, porque brincar, né, forma o indivíduo, eles adquirem muito conhecimento e tudo que eles trouxeram, assim, foram trabalhos incríveis, veio dessa coisa da experiência deles lá quando criança, das brincadeiras de criança, aí pensando na adaptação, pensando no outro, as formas de ver as pessoas diversas que nós somos. Sim. Então, a partir dali, eles construíram brincadeiras que já existem, só que com algumas adaptações. Então, isso tudo parte dessa experiência, dessa vivência. Claro. E a partir daí a gente vê a importância que a brincadeira tem. Porque alguns criaram novas brincadeiras inspiradas no que eles já viveram e outros grupos apenas fizeram algumas adaptações, né, para que tivesse essa inclusão. Então, a partir daí, foi uma coisa assim, né, também que eu falei, gente, olha para você ver, né, o como que é importante essa questão do brincar, né? Pensar, tá só brincando, não tá. Não, nossa, brincadeira é tudo. E assim, agora uma outra questão que me vem, a gente acabou de passar, a gente ainda está tendo muito reflexo ainda da pandemia, né? E nesse processo de pandemia, a gente sabe que a gente, todas as áreas de atuação profissional, tivemos que reinventar a notação, reinventar tudo, né? Nós, professores, que estávamos dentro de sala de aula, presencialmente, tem ali o nosso palco, a nossa plateia, e a gente está ali o tempo inteiro no tete-a-tete. E na pandemia a gente teve que se virar, teve que reinventar, fazer a nossa aula de casa, né? E tudo mais. Como é que ficou a sua palhaçaria nesse contexto? Nessa época do circo, eu estava estudando o circo, e foi uma coisa assim, né? Pensar como fazer circo de casa. Então, as nossas aulas elas eram remotas e tudo lá ao vivo. E os professores iam trazendo as coisas pra gente. E aí, no meio disso tudo, né? Tinha as atividades corporais, resistência, força, tudo. Mas a partir disso também a gente começou, os grupos, por incrível que pareça, assim, nós ficamos com um vínculo assim, bem forte. E a partir disso, nós começamos a criar coisas e dentro desse período saiu um instrumento de malabares, saiu um equipamento. Aí nós batizamos ele de Pandebelô, porque ele era redondo, parecia um pandeiro e veio de Belo Horizonte. Aí ele falou Pandebelô. Aí fizemos esse equipamento tal, a partir de uma ideia mesmo do professor, ele jogou pra gente e tal. E nós pensamos nisso e fizemos alguns movimentos, começamos a estudar aquele objeto que o grupo tinha criado. Aí dentro disso a gente fez uma mostra também, né? A escola fez uma mostra em que cada aluno ia pegar lá a sua área que quisesse, né? Que tivesse mais afinidade e fizesse um vídeo curtinho de até 5 minutos com essa experiência, né? Então
treinar malabares em casa, Sim. aéreos. Não. No meu caso, da palhaçaria, então eu fui pra rua de palhaço, né? Aquela rua vazia, assim, quando passava alguém ficava olhando, sabe? Então foi uma questão pra mim, no caso da palhaçaria, meio que um mergulho, assim, né? Teve uns momentos assim que minha palhaçada muito melancólica, né? A melancolia e aquela coisa, né? As incertezas foram aflorando, assim, né? E foi um mergulho, assim, sabe? Nessa questão, assim, do circo e a questão da disciplina, né? Como circo online, nessa disciplina, essas descobertas, mas no final das contas ainda foi muito surpreendente, porque nós conseguimos criamos vínculo, depois que terminou a pandemia, a gente conseguiu formar uma turma bacana. E além disso, aí a gente fez uma revista online. Aham. Então, assim, foram várias experiências, sabe? Nossa, foi assim, um período de muita descoberta, né? O circo online, né? Lógico que não se compara, né? Com o virtual, com presencial. Com tete-a-tete ali com a plateia. Mas foi uma forma de se pensar, né? Como que a gente se reinventa, né? Como se reinventar diante de uma coisa que é tão física, né? Que é tão presença. E como transmitir todo aquele sentimento, né? Independente de ser malabares, aéreo, palhaçaria, transmitir aquilo para quem está assistindo, né? Porque o circo é o risco, né? O tempo todo, é o frio na barriga. Então, como que transmite isso, né? A distância, né? Tão longe. Mas foi assim, uma experiência estranha, mas também agregou bastante coisa, assim, muitas reflexões a partir dessa coisa do virtual, sabe? Até que ponto a gente vai ficar, até que ponto a gente consegue ficar tão distante, tão... Como fazer chegar à proximidade sendo que eu estou distante, né? Como é que eu sou uma pessoa próxima? Como que eu consigo ser próximo estando distante? Como é que é isso? É um contrassenso aí. Bacana. Bem, nosso tempo tá acabando, né? Aqui é rapidinho, realmente, o bate-papo. Aí fica esse gostinho, né, do Quero Mais. A gente fica aí com essa temática que é tão gostosa e, ao mesmo tempo, tão provocativa, né? Pra gente bater o papo mais longo depois. Você topa? Topa. Então tá bom. Então vamos contar com você. Vamos fazer aqui, então, bate-pronto, assim, rapidinho, assim, 5, 6 perguntinhas aqui que eu vou te fazer. Você vai responder assim, pode ser? Pode? Então vamos lá. Um livro. Palhaço psicanalista. O Palhaço Psicanalista. Legal. Uma história. Uma história... aquelas, né? Uma história... Eu gosto do Galinho de Pada. Legal. Uma música. Uma música... gente, eu gosto muito... Nossa, são muitas músicas. São tantas, é pra escolher uma, eu sei. Mas qual que vem assim na mente? Na mente que Na hora. vem assim, eu vou falar que... nossa, muito difícil, gente. Uma música assim... pera. Vou colocar Marisa Monte. Deixa eu... Ok, bacana. Uma brincadeira. Uma brincadeira queimada. Falando de queimada, né? Bacana, com as suas variações, fantástico. Um filme. Ai, meu Deus. Nossa, um filme. Difícil, hein? São tantos, né? O filme eu vou colocar A Cidade de Deus. Ok, bacana. Um sonho. Gente, um sonho o meu sonho é viajar muito. Legal, bacana. E pra finalizar, um lugar, já que você quer viajar ao mundo, um lugar. Picadeiro. Perfeito. É ali que você se realiza, né?
Vanessa, muito obrigado, tá? Por ter aceitado aí o nosso convite, né? E trazer essas informações, essa coisa tão gostosa, esse momento tão lúdico, né? Tão leve, tão gostoso. Muito obrigado por esse momento. Conto com você, então, para a gente continuar esse papo. E talvez um outro formato, um formato um pouco maior, com um tempo maior, para a gente discutir um pouco mais sobre temáticas que a gente tanto gosta e tanto ama, que é a partir da ludicidade. Combinado? Combinado. Eu que agradeço a oportunidade. Beleza. Pessoal, fechamos então mais um bate-papo. Excelente, uma delícia. Por mim, ficaríamos aqui mais algumas horas, viu? Batendo papo aqui. Bom demais fazer isso. Quero agradecer então mais uma vez a nossa convidada. Obrigado aí à equipe técnica, né, pelo seu apoio de sempre. E contamos com vocês nos próximos bate-papos e nos próximos eventos que estão nas nossas redes sociais. Então, por favor, siga lá, entra, compartilha e estamos realmente juntos, ok? Até o próximo. Bye, bye. Tchau.